E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, bora pro vídeo. Chile observava o núcleo mágico, hipnotizada por cada movimento. A estrutura externa expandia e contraía conforme o poder mágico oscilava, como ondas do mar, como se respirasse. No centro da pirâmide, uma esfera de luz amarela pulsava, parecendo uma gema polida pelas ondas. Toda a atenção de Chile estava nela. Enquanto a esfera estivesse brilhando, a pedra de 5 cores estaria segura. Pasha disse em sua mente: se você estiver cansada, vá descansar. Se eu notar algo, aviso imediatamente. Ao mesmo tempo, Chile ouviu um ruído atrás de si. Chile se virou e viu uma grande massa descer do teto. Embora todas as bruxas senhores parecessem iguais após a transformação, ela já conseguia distingui-las depois de alguns dias com elas. Chile disse, bocejando: não estou cansada. Só passaram 5 dias, e só estou um pouco sonolenta, nada mais. Pasha balançou um tentáculo e disse: quando eu ainda sentia sensações, isso era o mesmo que estar cansada. Não se preocupe. A pedra mágica está intacta, o que significa que as bruxas estão seguras. Se elas encontrarem demônios, vão quebrar a pedra. Chile sabia disso, mas ainda assim não conseguia ficar tranquila. Ela se arrependia de ter ficado para trás e continuava irritada por ter sido convencida pela ideia boba de cinzas. Pasha disse, quebrando o silêncio: eu já fui como você. Toda vez que minhas amigas iam para a guerra, eu esperava no portão da cidade. A União até construiu uma torre lá para descansarmos. Assim que alguém voltasse, saberíamos imediatamente. Chile perguntou: você está falando de Taquila? Pasha respondeu: sim, mas depois de alguns anos, ninguém além da guarnição ia até lá. Sabe por quê? Chile permaneceu em silêncio. Ela já imaginava a resposta. Pasha disse: porque tudo o que restava no final era dor e decepção. As bruxas são conectadas pelo poder mágico. Nosso vínculo é mais forte que sangue. Assim que nos conhecemos, nos tornamos irmãs, seja uma bruxa comum ou uma do exército abençoado. Mas esse laço também trazia dor. Era difícil ver corpos voltando no dia do retorno. Quando nossa linha defensiva encolheu e ninguém mais precisava ir para a guerra, a União mandou destruir a torre. Chile perguntou: você está dizendo que é inútil esperar por elas? Pasha respondeu com voz suave: pelo contrário. Quero dizer que o fato de você ainda esperar por elas significa que você não perdeu o que é verdadeiro. Espero que você nunca seja como eu, que vê o sacrifício como algo normal. Chile disse, apertando o anel com a pedra de relâmpago na mão: eu perdi muitas coisas. Fiz muitas escolhas quando deixei o palácio para ir para a Ilha Adormecida. Tive que abrir mão de pessoas queridas. Enquanto eu escolher o caminho certo, não vou hesitar. Mas sempre existe uma ou duas pessoas que ocupam um lugar especial no meu coração, que sempre me deixam inquieta. Ela não revelou esses pensamentos, apenas inclinou a cabeça. Chile disse: obrigada. Pasha respondeu: de nada. Vou verificar o progresso da escavação na linha defensiva. Há um quarto com cama perto da entrada do salão. Você pode dormir lá, se quiser. Chile disse: entendido. Quando Pasha saiu, Chile sentiu algo frio na mão. Ela abriu a palma e viu que uma ponta da pedra mágica presa ao anel havia quebrado. O fragmento afundou em sua pele, deixando uma gota de sangue. 5 dias haviam se passado. Lotus reclamou: por que ainda não vimos as ruínas? Ficar escondida no subsolo o dia todo é tão chato. Uma garota de cabelo azul encolheu os ombros e disse: como eu vou saber? Eu só sigo o túnel que você faz. Lotus respondeu irritada: que túnel? Você acha que eu sou uma toupeira? A garota provocou: praticamente a mesma coisa. Ela pegou um saco, tirou carne seca e jogou na boca. Suas bochechas inflaram. A garota disse: e então é verdade. A vida em Neverwinter é luxuosa mesmo. Até as rações de vocês são gostosas. Ify suspirou e disse: é melhor você pegar leve com a comida. Não quero voltar com o estômago vazio. A garota virou o rosto e disse: eu não quero ser repreendida por uma bruxa da Associação Presa de Sangue. Ouvi dizer que você já conspirou contra a princesa Chile. Se eu fosse ela, eu nem dividiria pão com você, muito menos carne seca. Ify apenas revirou os olhos.
Cinzas interveio com um olhar cansado e disse: chega. Elas não tiveram culpa de entrar para a associação presa de sangue. Se Tilly ouvisse você, ela te daria uma boa lição. A garota de cabelo azul resmungou: tá, e tudo bem. Assim que ouviu o nome da princesa Tilly, ela finalmente ficou quieta. Cinzas suspirou em pensamento. Outra bruxa hiperativa demais para o próprio bem. A garota extravagante com cabelo azul se chamava Órbita. Apesar do comportamento espalhafatoso, ela era essencial para a missão. Órbita tinha uma habilidade impressionante. Antes de sua maioridade, ela podia criar uma passagem invisível conectando dois pontos. A passagem era imperceptível e não dependia de distância, ela podia se mover de um lugar para outro num instante, ignorando paredes e portas. Enquanto continuasse alimentando a magia, a passagem permanecia aberta. Mas seu alcance era limitado, cerca de 15 metros, ou 7 se ela fosse a entrada. Depois de maior, Órbita ganhou uma habilidade derivada chamada Marca Mágica. Com ela, pessoas marcadas conseguiam ver a passagem. Quem não fosse marcado não poderia impedir Órbita, mesmo sabendo onde ela estaria. Sua habilidade também era mortal. Se ela cancelasse o portal enquanto alguém marcado estivesse no meio, a pessoa seria dividida em duas partes, cada uma aparecendo num lado da passagem. Por isso, Tilly planejou que Lotus e Órbita trabalhassem juntas, Lotus cavaria o túnel e Órbita criaria uma saída invisível. Assim, mesmo que os inimigos encontrassem o buraco, não viriam o fim do túnel. E quando descobrissem os vários túneis falsos, as bruxas já estariam quilômetros adiante. O plano era praticamente infalível. Lotus perguntou: e se a gente olhar o mapa que Lorgar trouxe? Talvez tenha algum marco que ajude a saber onde estamos e quão longe das ruínas. Cinzas concordou com a cabeça, embora sem muita esperança. O mapa mostrava ninhos, colmeias e cavernas de ursos. Nada muito útil. Talvez só Relâmpago e Meg conseguissem interpretar aquele mapa direito. De repente, If levantou a mão e sussurrou, as três ficaram em silêncio instantaneamente. Logo, passos pesados ecoaram acima delas. Som arrastado, indicando pelo menos 4 ou 5 criaturas. Não eram bestas demoníacas, híbridos raramente andavam em grupo. Eram demônios patrulhando. Os passos foram sumindo. Não tinham descoberto nada. Era a segunda vez naquele dia. O ataque da garota lobo havia deixado os demônios em alerta. Depois que os demônios se afastaram, If suspirou aliviado e disse: pelo menos isso nos confirma que estamos na direção certa. Lotus balançou a cabeça e disse: o problema é que não conseguimos ver as ruínas da cidade, então não podemos colocar a cortina de luz no lugar certo. Para usar o instrumento fantasma como alarme, temos que posicionar a cortina a 5 ou 6 milhas a sudoeste das ruínas. Assim, as bruxas de Taquila viriam bestas demoníacas quando voassem em direção à região oeste. Cinzas ponderou por um momento e disse com decisão: vamos marchar por mais uma noite. Eu vou subir e verificar onde estão as ruínas de Taquila ao crepúsculo de amanhã. If retrucou rapidamente: Cinzas, os demônios não são cegos. Assim que você avistar Taquila ao pôr do sol, será detectada na hora. Não há onde se esconder no céu. Você quer se expor sem ter como revidar? Lotus acrescentou, franzindo a testa: If está certa. É uma jogada muito arriscada. Lady Tilly nos disse que a pedra do voo só permite subir e descer, não voar lateralmente. Se você for descoberta, não vai conseguir escapar. Não podemos pelo menos esperar a noite? Cinzas se sentiu tocada pelos comentários, especialmente pela preocupação de If. Ela lembrou do conflito que teve com If quando integrava a associação presa de sangue e de como Hyde Morgan havia conspirado para matá-las. Se Tilly não tivesse insistido em tolerar a associação, a guerra teria estourado antes. Cinzas não esperava que If se importasse com ela, achava que a divisão entre a Ilha Adormecida e a associação nunca seria totalmente superada. Cinzas percebeu de repente que ela e If agora estavam do mesmo time. Ela gostou de ver essa mudança. Cinzas entendeu que trabalho em equipe era essencial para seguir em frente. Cinzas insistiu, firme: eu não consigo ver nada no escuro. Taquila deve estar coberta de vinhas agora, sem luz é impossível localizar as ruínas. O crepúsculo é o melhor momento. Talvez as ruínas estejam logo atrás de uma árvore grande ou perto de uma colina baixa. Eu só preciso voar para cima e esmagar a pedra mágica na minha mão.
Lotus franziu as sobrancelhas e perguntou: e se algum demônio voador te avistar? Você só consegue usar, no máximo, 10% da sua força no ar, certo? Cinzas sorriu confiante e explicou, levantando 3 dedos: não se preocupem. Já pensei em estratégias. Dependendo da situação, vou usar um dos 3 planos diferentes. Órbita se aproximou curiosa e disse: você parece a Lady Tilly agora. Sério, como funcionam esses planos? Lotus também demonstrou interesse e perguntou: conta pra gente. Cinzas respondeu: escutem com atenção. Os únicos inimigos que podem me descobrir no ar são demônios frenéticos montados em bestas demoníacas voadoras. Criei 3 respostas distintas, um plano se vier um deles, outro para 2, e um terceiro para mais de 2 atacando ao mesmo tempo. Lotus cobriu a testa, exasperada, e disse: oh meu, você realmente planeja ser pega? Ify riu e comentou: o Barrarra, você realmente pretende se deixar capturar? Cinzas cortou: séria, ei, não interrompam. Deixem eu terminar de explicar a estratégia e então podem comentar. Órbita falou com gravidade e disse: se eu fosse a Meg, levantaria as 2 mãos em apoio a você. Agora entendo por que ela gosta de participar dos seus planos. No final, Cinzas conseguiu fazer com que todas a ouvissem. Depois de ouvir a estratégia de Cinzas, as bruxas aceitaram seu plano, já que nenhuma conseguiu pensar em algo melhor. Para Lotus, embora as 3 situações mencionadas parecessem um pouco exageradas no início, as respostas de Cinzas eram surpreendentemente boas. Já para Ify, o plano dependia mais do instinto de Cinzas e de sua experiência de combate. Depois de mais um dia viajando pelo subsolo, a luz que entrava pela abertura começou a enfraquecer. As nuvens, antes brancas, ficaram alaranjadas pelo pôr do sol e depois se misturaram ao céu escurecido. Era o sinal de que o sol estava se pondo sobre as planícies férteis, na hora de agir. Órbita tocou as costas de Cinzas e aplicou uma marca mágica nela. Era uma mancha azul clara acima da sua cabeça, parecendo uma poça brilhante, como se todas estivessem olhando para o céu através da água. Cinzas sabia que aquilo não era o exterior, mas sim a aparência do corredor mágico. Depois de confirmar que não havia patrulhas de demônios por perto, ela acenou para as outras 3 bruxas e canalizou seu poder mágico para o anel. Uma sensação estranha tomou conta dela, como se um novo membro crescesse em seu corpo. Tilly havia descrito aquilo como ganhar asas invisíveis. Para alguém que nunca nasceu com a habilidade de voar, controlar essas asas era extremamente difícil. Entre todas as bruxas da Ilha Adormecida, só Tilly usava a pedra do voo com naturalidade. Cinzas fechou os olhos, imaginou-se batendo asas e pulou. O silêncio do subsolo desapareceu em um instante. O vento fresco bateu em seu rosto, folhas farfalharam ao seu lado e o som de pássaros, insetos e da brisa da tarde tomou conta do ar. Ela abriu os olhos. Tudo abaixo encolhia rapidamente, e a saída do corredor mágico já era apenas um ponto minúsculo de luz. Era uma sensação incrível. Cinzas respirou fundo, controlou a euforia e olhou para o norte, onde Taquila deveria estar. Mas seu coração afundou. Nada de ruínas. Nenhum sinal do monstruoso esqueleto mencionado pela garota lobo. Somente arbustos e campos vermelhos pelo pôr do sol. Será que fomos na direção errada? Ela tentou procurar a cordilheira intransponível como referência, mas quando virou o olhar, congelou. A sudeste, a poucos centenas de metros, monstros enormes estavam agachados na mata. As ruínas de Taquila estavam bem ali, escondidas sob aquelas criaturas demoníacas, com paredes quebradas e estruturas destruídas. Cinzas finalmente entendeu, elas haviam passado direto pelas ruínas por causa dos desvios acumulados ao longo do caminho subterrâneo. A diferença de alguns graus era suficiente para decidir entre chegar pela frente e ou acabar atrás das ruínas. Cinzas hesitou. Se eu voltar agora e avisar o grupo para virar ao sul, levaremos 2 ou 3 dias para alcançar Taquila. Mas se eu voar direto até as ruínas e voltar, gastaria menos de meio dia. Só tem um problema, eu só posso voar para cima e para baixo. Nunca tentei voar horizontalmente. O que eu faço? Antes que Cinzas tomasse uma decisão, um som alto, como trombetas demoníacas, ecoou de Taquila. Uma dúzia de bestas demoníacas montadas em monstros esqueléticos saltou e voou na direção dela. Ao mesmo tempo, inúmeros demônios frenéticos surgiram da terra ao redor, cercando completamente as ruínas. Ótimo, e eles estão bem mais alertas do que eu imaginei.
E muito mais numerosos. Cinzas apertou a pedra de 5 cores, esmagou sem pensar 2 vezes e mergulhou direto em direção ao chão. Para qualquer guerreiro, a habilidade mais importante era agir conforme a situação. Cinzas pretendia capturar o inimigo vivo se houvesse apenas uma besta demoníaca, eliminar todas se houvesse 2 e recuar se o número fosse maior. Ela nunca teve medo de lutar contra muitos demônios, mas sabia que não conseguiria derrotá-los antes que chegassem reforços, o que colocaria toda a equipe em perigo. Na situação atual, era arriscado demais voar até as ruínas de Taquila. Cinzas precisava esmagar a pedra imediatamente, mesmo sem alcançar a melhor posição. Ela não era tão talentosa quanto Tilly, que conseguia controlar as asas invisíveis como se fossem parte de seu corpo, mas Cinzas tinha seu próprio método para acelerar o voo. Cinzas precisava injetar mais poder mágico na pedra mágica. À medida que o poder aumentava, Cinzas sentiu as asas invisíveis em suas costas se expandirem ao limite. Cada batida imaginária parecia capaz de gerar um forte vendaval. Ela desceu rapidamente do céu, quase 3 ou 4 vezes mais rápido do que quando subiu. Nessas condições, nem mesmo os lançadores de lanças dos demônios frenéticos conseguiriam acertá-la. O único problema era que a força da queda era grande demais para ser controlada a tão alta velocidade. Como o corredor mágico tinha profundidade limitada, Lotus só conseguirá criar um túnel com cerca de 5 ou 6 metros. Em uma distância tão curta, Cinzas dificilmente conseguiria parar sozinha. Ela só podia confiar em suas companheiras. Após alguns segundos de queda, Cinzas viu uma luz azul no solo, o corredor mágico. Cinzas colocou as mãos sobre a cabeça e tensionou todos os músculos do corpo. No instante em que entrou no corredor, várias luzes roxas surgiram no ar e a seguraram com força. Era a gaiola mágica de Ife. Em um momento, a gaiola desacelerou a queda até parar completamente. Quando Cinzas percebeu, havia apenas a distância de um braço entre sua cabeça e o fundo do túnel. Ife disse: "Você é realmente pesada." Ela encolheu os ombros. "Agora você sabe onde estamos?" Cinzas disse: "Claro, mas isso não importa agora. Recuem para a Floresta Nebulosa imediatamente. Os demônios estão vindo." 3 dias se passaram. Tilly andava de um lado para o outro, ansiosa, até ver as 4 bruxas voltando. Só então ela conseguiu respirar aliviada. Pelos rostos sujos e sorrisos cansados delas, era óbvio que a viagem foi cheia de perigos. Mas, felizmente, todas estavam seguras e conseguiram escapar do exército demoníaco depois de serem descobertas. Tilly estava prestes a dizer algo reconfortante, mas quando viu a expressão séria de Cinzas, seu humor mudou. Ela ficou irritada e começou a criticar a extraordinária de forma indireta. Tilly disse: "Nunca imaginei que alguém que se gaba de ter sobrevivido a centenas de batalhas no ermo acabaria se perdendo. Me diga como você conseguiu viajar da cidade sagrada de Hermes até a cidade do rei sem acabar simplesmente indo para a região mais ao sul? Isso não combina com o que você sempre mostrou." Cinzas disse: Bem, naquela época a igreja me perseguia. Sempre que eu me perdia, eu capturava alguém e fazia ele me dizer a direção certa. E desta vez não erramos tanto o caminho. Nós ainda podíamos ver as ruínas de Taquila. Se o exército demoníaco não tivesse se movido, eu teria conseguido ver tudo. Tilly disse: "Sem névoa vermelha suficiente, eles nunca enviariam todas as tropas. Nós te mandamos para observar o inimigo, já que precisamos estar prontas para ataque surpresa das bestas demoníacas. Mas quando você esmagou a pedra mágica, tudo o que vimos foi a retaguarda do exército por um ângulo péssimo." Pasha disse: "Todas voltaram vivas, esse é o melhor resultado possível. E o ângulo não foi tão ruim assim. Sua Majestade Roland enviou de volta o primeiro grupo de bruxas do norte, e Sylvie está entre elas. Com ela, nosso reconhecimento vai melhorar muito. Além disso, ver a parte de trás do inimigo nos ajuda a calcular o tamanho da força principal e dos reforços. Você pode ir descansar." Cinzas disse, levantando a sobrancelha: Recebemos mensagens da região norte?" Tilly disse: "Sim." "Sorte sua, porque se essas mensagens não tivessem chegado, você não escaparia tão fácil dessa." "Bem, e com licença, eu tenho coisas para fazer." Cinzas disse: "Espere." Ela olhou para Pasha com um sorriso leve e logo alcançou Tilly. Tilly disse: "Tem mais alguma coisa para me dizer?" Cinzas disse: "Não, nada. Vamos só voltar."
Quando chegaram ao edifício das bruxas e Tilly fechou a porta, Cinzas a abraçou por trás. Cinzas disse, desculpa, eu te deixei preocupada e... Tilly disse, foi a Pasha que mandou você falar isso comigo? Cinzas disse, surpresa, ah? Como você sabia? Tilly disse, eu vejo na sua cara. Aposto que ela te disse que eu não dormi direito esses dias e que fiquei perto do núcleo mágico o tempo todo. Ela deve ter pedido para você ignorar meu mau humor e tentar me confortar, já que estou exausta. Cinzas disse, impressionada, incrível, em você descobriu tudo isso. Tilly disse, e então pode começar se desculpando comigo? Cinzas disse, o quê? Não. Tilly disse, encarando, não? Então você acha certo me preocupar? Cinzas disse, não tem problema, você não estava em perigo. Enquanto eu souber disso, é o suficiente para eu decidir. Tilly disse, irritada, Cinzas, você não entende. Todo risco pode ser calculado, medido e evitado. A pessoa que realiza a tarefa também faz parte do cálculo. Se ela não for boa o bastante, até o melhor plano falha. Entende? Se fosse eu, isso nunca teria chegado a esse ponto. Cinzas disse, calcular, medir, evitar, e você está cada vez mais parecida com Roland Wimbledon. Tilly disse, séria, não mude de assunto. Eu não tenho razão. Cinzas disse, mas sempre existe risco. E eu quero ser a única a assumir, mesmo que acidentes possam acontecer. Eu já passei por muitos acidentes na minha vida. Cinzas, muito mais alta que Tilly, se inclinou e colocou as mãos nos ombros da princesa, ficando olho no olho com ela. Cinzas disse, ouça, eu tenho uma razão muito boa para não pedir desculpas. Agora que decidimos ficar e lutar contra os demônios, eu vou ter que correr mais riscos e ir para lugares perigosos. Um dia, talvez eu não volte. E eu não quero te dever muitas desculpas quando esse dia chegar. Tilly disse, ei, não jogue isso em mim. Cinzas disse, séria, por favor, me escute, Tilly. Eu não sou talentosa como seu irmão, e é difícil para mim pensar em coisas como o futuro das bruxas. Correr riscos é a única coisa que eu faço bem. Se você quiser voltar agora para a Ilha Adormecida, eu juro que nunca mais vou te preocupar. Mas aqui, eu não posso prometer isso. Eu nunca pediria para você se desculpar comigo se me deixasse preocupada. Tilly ficou em silêncio. Ela olhou nos olhos dourados de Cinzas, e por um momento, sentiu que ela era mais confiável do que nunca. Mas Tilly negou esse pensamento dentro de si. Tilly disse, virando o rosto, eu vou esquecer isso por enquanto, mas você vai me contar tudo depois. Agora vai tomar banho. Você está fedendo. Cinzas disse, tudo bem. Quer tomar banho comigo? Tilly disse, corando, não, agora não. Tilly ficou olhando enquanto Cinzas saía. Depois, levantou a mão para ver uma pequena marca em sua palma, o ponto onde o anel havia perfurado sua pele. Já estava cicatrizado, mas ela ainda lembrava da dor. Tilly pensou, ainda bem que o pior não aconteceu. Talvez eu esteja pensando demais. Quando Lorgar acordou de seu longo sono, sentiu o corpo leve e confortável, como se estivesse em uma fonte quente. Nenhuma tontura, nenhuma dor. Lorgar pensou, sim, eu lembro. Foi a Nana Pine. Ela lembrou de Nana correndo para o quarto, ofegante, e dizendo, durma bem. Quando acordar, vai estar bem. Também lembrou seus parceiros do grupo de exploração falando ao lado dela, mas sua mente ficou vazia ao tentar lembrar o que disseram. O poder curativo de Nana era tão confortável que Lorgar quase esqueceu tudo. Lorgar pensou, então estou totalmente curada? Preciso agradecer Nana. Quando ela abriu os olhos, viu um homem de cabelos grisalhos. Lorgar arregalou os olhos, chefe. Roland acenou, sou eu. Como você está se sentindo? Lorgar disse, e não sei descrever. Ela mexeu os dedos, ainda meio travados, mas funcionavam. Lorgar disse, acho que estou bem. Quanto tempo dormi? Onde está Nana? E o que você está fazendo com sua mão? Roland disse, isso? Eu só achei interessante. Espero que não se importe. Ele tirou a mão das orelhas de lobo da garota. Roland disse, e estava curioso sobre como são.
Você sente cócegas? Lorgar disse, surpresa, não, são só orelhas. Você pode tocar se quiser. Não me incomoda, se não incomodar você. Lorgar mexeu as orelhas como prova. Roland tossiu 2 vezes e continuou, você dormiu por cerca de 3 dias. Essa é uma duração normal, já que estava gravemente ferida. Claro, você ainda se recuperaria se não dormisse tanto, mas nesse caso se sentiria extremamente cansada e desconfortável durante a recuperação. Lorgar ficou levemente surpresa, você quer dizer que eu dormi por 3 dias seguidos? Roland sorriu, sim. Se anoitecer não tivesse interrompido a simbiose, você teria dormido ainda mais. Seu corpo te acordou. Quando se levantar, logo sentirá fome. Lorgar tentou se levantar, mas Roland a pressionou suavemente de volta à cama. Não se apresse. Leve seu tempo para lidar com isso, ele disse com um sorriso. Mas antes disso, em nome de Neverwinter, tenho que te agradecer. Você fez um bom trabalho, Lorgar. Neverwinter te recompensará. Lorgar se sentiu revigorada, agora você admite que sou qualificada para lutar contra os demônios? Roland explicou, nunca neguei sua habilidade de lutar contra eles. Na verdade, até uma pessoa comum, que não consegue amarrar uma galinha, acabaria envolvida nesta grande guerra, embora atrás da linha principal de defesa. Apenas me opus ao seu desejo de lutar sozinha. Se as bruxas da Ilha Adormecida tivessem chegado um pouco mais tarde, sem a semente de simbiose de anoitecer, você já estaria enterrada no cemitério da Zona Oeste. Lorgar rebateu, mas se eu não tivesse ido tão fundo nas terras bárbaras, Neverwinter nunca teria recebido a notícia sobre o exército demoníaco que se aproximava. Roland balançou a cabeça, posso recompensá-la por trazer o resultado, mas ainda não aprovaria seu comportamento arriscado. O que me deixa feliz é que você trouxe a mensagem de volta em vez de lutar sozinha. Mesmo se me fizesse a mesma pergunta novamente, minha resposta seria a mesma, não quero que você vá lutar sozinha. Vou pedir aos sentinelas que aumentem a vigilância, caso algum dia você volte mais morta do que viva. Que? Essa é a ordem do grande chefe. Roland permaneceu inabalável. Vamos falar sobre sua recompensa primeiro. Lorgar percebeu que ele estava mais sério agora do que antes, tudo bem. Roland explicou, há 3 tipos de recompensas. Você pode escolher entre peças de ouro, bebidas caóticas ou uma peça de equipamento feita sob medida para você. Lorgar pensou, as 2 primeiras opções são fáceis de entender, mas a última? Será uma garra de ferro ou presa de aço para usar na forma de lobo? Já considerei algo assim no clã Chama Selvagem. Mas se for carregar na forma humana, seria um fardo. Ela perguntou a Roland sobre isso. Ele explicou, não tem um design específico ainda, mas será uma poderosa arma de fogo que melhorará drasticamente sua capacidade de combate. Cinzas me disse que você consegue transformar partes seletivas do seu corpo na forma de lobo enquanto está humana. Nessa forma meio animal, teria metade da força de um guerreiro da punição divina. Como este equipamento é feito para as bruxas da punição divina, acredito que também servirá para você. A arma de fogo mencionada por Roland fez Lorgar se lembrar das armas ferozes usadas pelo primeiro exército para destruir o cão de guarda do oásis. Ela também lembrou que Raio possuía uma arma semelhante. Era poderosa, mas dependia muito da habilidade do operador. Mais importante, ela sabia que usava um tipo especial de projétil que só podia ser produzido pela cidade de Primavera Eterna. Ela desconfiava que o grande chefe nunca lhe daria esses projéteis, pois jamais permitiria que ela deixasse a cidade sozinha. Sem eles, a arma seria apenas um objeto de exibição em casa, sem muita utilidade. Afinal, era apenas uma arma. Comparado a essa força externa, ela confiava mais em seus próprios dentes e garras. Lorgar, posso escolher me juntar à União das Bruxas? Roland, sim, você pode, mas antes você me disse que... Lorgar, eu mudei de ideia. Tanto as peças de ouro quanto as bebidas caóticas serão usadas um dia. Eu não tenho outras habilidades especiais além da minha capacidade de luta, então é melhor me juntar à União das Bruxas. Como membro da União, receberei peças de ouro e bebidas grátis todo mês, certo? Roland, bem, sim, está certo. Lorgar, além disso, prometi a Raio e Meg que exploraria todas as terras bárbaras com elas. Como ambas são membros da União, será mais fácil agir com elas depois que eu me juntar. Nessas condições,
Você não me impediria de ir fundo no deserto, certo? Roland, tecnicamente você está certa, mas ainda precisa colocar sua própria segurança como prioridade máxima. Lorgar, então essa é a recompensa que quero. Desculpe por ter rejeitado sua gentileza antes. Roland, bem, você que sabe. Lorgar, agora, preciso assinar algum contrato? Roland, claro, Wendy vai te explicar tudo depois. Vou pedir à cozinha que te mande algo para comer. Descanse primeiro. Você terá muitas chances no futuro de agradecer a Nana e às outras bruxas. Depois que Roland saiu, as orelhas de Lorgar se abaixaram, e ela se deitou novamente na cama. Havia algo que ela não contou a Roland, a verdadeira razão pela qual decidiu se juntar à União das Bruxas. Não era pelas bebidas grátis nem pelas peças de ouro. Como Mojin, ela confiava mais em fatos do que em palavras. Desde o início, duvidou das promessas de Roland ao povo Mojin e se recusou a confiar em um nobre do norte. Acreditava que um dia voltaria para o clã Chama Selvagem e se tornaria inimiga de Roland se ele traísse os Mojin. Além disso, os comentários de Roland durante o primeiro encontro a irritaram. Ela nunca esperou que ele demonstrasse preocupação por uma dama divina do clã Mojin. Mesmo com o conflito resolvido, sua desconfiança continuava. Mas, aos poucos, sua opinião sobre ele começou a mudar. Roland saiu do quarto e desceu para o salão de recepção no primeiro andar. Os guardas abriram a porta, e todos no salão se levantaram ao ver o rei. Antes de voltar para a região oeste, Raio trouxe a ordem de convocação de volta para a cidade de Primavera Eterna. Roland entrou firme no salão lotado, olhando para todos reunidos. Roland perguntou: estão todos aqui? Sentem-se. Depois que Roland se sentou, as pessoas no salão se curvaram antes de se acomodarem. Roland foi direto ao ponto. Neverwinter não pode permitir que os demônios se estabeleçam nas planícies férteis, especialmente tão perto de nossa fronteira. Embora o inimigo tenha chegado um pouco mais cedo do que esperávamos, também fizemos progressos rápidos recentemente. Recuperamos as regiões perdidas e agora podemos nos concentrar em lutar contra os demônios. Roland fez uma pausa, olhando ao redor, e disse devagar, palavra por palavra. Nosso próximo objetivo é expulsar os demônios das ruínas de Taquila. Devemos nos esforçar ao máximo para alcançar esse objetivo. Alguém tem alguma dúvida? Não, Vossa Majestade. Todos responderam em uníssono. Até Barov, que normalmente pregava contra guerras, não levantou objeção, ciente de que a maioria dos refugiados vinha para a região ocidental por causa da boa ordem, do rei competente do ambiente seguro. Se os demônios estabelecessem uma base em Taquila e continuassem a assediar Neverwinter, o povo ficaria aterrorizado e até fugiria. Sem população suficiente, a prefeitura não poderia sustentar o desenvolvimento da cidade. Barov aprendeu essa lição com o declínio das regiões leste e sul. Roland disse: então vamos falar sobre nosso plano de guerra e políticas agora. Qualquer departamento pode compartilhar suas ideias. Wendy disse: Vossa Majestade, acho que precisamos informar o público sobre a origem dos demônios o mais rápido possível. Caso contrário, nosso povo ficará em pânico ao vê-los de repente. Como você costuma dizer, o trabalho de propaganda é a parte mais vital da administração. Se não controlarmos a opinião pública, algumas pessoas mal-intencionadas podem se aproveitar do medo do povo. Aletheia, que apareceu na cortina de luz, acrescentou: concordo. Embora as pessoas comuns tenham capacidade limitada individualmente, juntas podem formar uma força notável. O medo se parece com um chicote, muitas vezes é assustador, mas pode se tornar uma força motriz se o manejarmos adequadamente. O aparecimento precoce dos demônios atrapalhou o plano original de propaganda de Roland, que estava programado para depois da unificação de Castelo Cinza e sua cerimônia de coroação. Roland decidiu deixar esse problema para Barov. Roland disse: você decide o conteúdo e os meios de propaganda por conta própria. Garanta que todos os súditos entendam que os demônios são inimigos de toda a humanidade e que lutaremos contra eles até a morte. Ao mesmo tempo, enfatize que, diante de armas e canhões, os demônios não diferem de bestas demoníacas, não importa o quão horríveis pareçam. Roland sorriu e olhou para os dois chefes de polícia, Vader e René Med. Quanto aos espalhadores de rumores e causadores de problemas, acho que não preciso dizer o que fazer com eles. Eles se apressaram em concordar. Claro, Vossa Majestade.
Assim que Neverwinter terminou de discutir a ordem de guerra e políticas, Pasha levantou uma questão que preocupava a todos. Pasha disse: como você vai atacar os demônios perto das ruínas de Taquila? As bruxas de Taquila estão dispostas a fazer sacrifícios. Roland apontou para o mapa com os dedos. A maneira mais segura é montar posições de artilharia próximas para destruir o equipamento de suprimento da névoa vermelha dos demônios. Nosso canhão cancioneiro pode atingir alvos a 10 quilômetros. Com alguns ajustes, ele alcançará ainda mais longe. Sem a névoa vermelha, os demônios nas ruínas morrerão rapidamente. Roland continuou: os sobreviventes de Taquila são, sem dúvida, os mais agressivos na batalha da vontade divina. Eles assumirão a liderança sem hesitar ao combater os demônios. Roland balançou a cabeça, mas ainda preciso resolver alguns problemas-chave para implementar esse plano. Sem preparação adequada, será difícil ganhar posição contra um ataque dos demônios. Roland apontou para o local da mina da encosta norte. O primeiro problema é como resolver a questão do transporte. A mina da encosta norte de Neverwinter estava prestes a presenciar um grande acontecimento. Um novo trilho ferroviário, ligando o pátio de empilhamento de minério à área dos fornos, estava sendo limpo pela última vez. Quando Roland levou os participantes da reunião até o pátio de minério, a maioria ficou surpresa ao ver o trilho e começou a murmurar, pois nem todos os departamentos da prefeitura sabiam do que se tratava. Os funcionários da área de Forte Cancioneiro ficaram boquiabertos, encarando o trilho. Mesmo sem entenderem completamente sua função, todos sentiam seu poder e grandiosidade. Ninguém acreditava que Roland, que já os surpreendera tantas vezes, seria alguém que desperdiçaria recursos. Ainda assim, era difícil assimilar o que viam. Para eles, colocar barras de aço fundido no chão parecia igual a pavimentar uma estrada com ouro. Era aço fundido, que poderia ser vendido por um alto preço em qualquer cidade. Mas Neverwinter podia se dar ao luxo de construir algo assim. Para satisfazer ainda mais a curiosidade dos presentes, Roland instruiu os trabalhadores a revelar o objeto posicionado no fim dos trilhos. Quando a lona empoeirada, coberta de folhas, foi retirada, um veículo de aço preto apareceu diante de todos. Petrov, governador da área de Forte Cancioneiro, gaguejou maravilhado: Vossa Majestade, e isso é uma carruagem a vapor? Roland não se surpreendeu com a reação. Com um número crescente de máquinas a vapor em Neverwinter, quase todos já estavam acostumados com aquelas máquinas pesadas e úteis, que agora ajudavam na irrigação, no carregamento de barcos e até em tarefas agrícolas. Por isso, reconheceram de imediato o motor a vapor em formato de barril preso à estrutura principal do veículo. Roland corrigiu: não, Petrov. Isso é um trem. E ele será a chave para resolver nosso problema de transporte. Barov perguntou com dificuldade ao pronunciar a nova palavra: você quer dizer que pretende construir uma ferrovia por toda a planície para um trem? E se os demônios atacarem os trabalhadores e atrapalharem a construção? Roland explicou: primeiro, quero construir 2 ferrovias lado a lado, garantindo o tráfego fluido. Segundo, não vou construir a ferrovia direto pela planície. Ela começará na Floresta das Brumas e seguirá para o leste, perto das ruínas de Taquila. Dessa forma, Folha poderá proteger nosso sistema ferroviário das bestas demoníacas durante os meses dos demônios. Quanto aos demônios, essa guerra é direta entre nós. Qualquer lugar que o trem alcançar pode virar nosso campo de batalha. Ele poderá transportar canhões e recipientes suficientes para enfrentar o inimigo. Mesmo que os demônios destruam parte das ferrovias sob bombardeio pesado, ainda assim poderemos reconstruir e continuar avançando rapidamente. Um alarme estridente soou, chamando a atenção de todos. Todos ficaram boquiabertos. Era o alerta máximo novamente. Wendy foi a primeira a se recuperar. Vossa Majestade, por favor, recue para o castelo imediatamente. Mesmo assim, Roland não se moveu. Ele ficou extremamente surpreso ao ver Tilly cinzas correndo em sua direção assim que o alarme tocou. A extraordinária ficou na frente dele, enquanto Tilly agarrou seu pulso. Ele sentiu algo gelado como metal ao redor do pulso. Ao olhar para baixo, viu o anel no dedo de Tilly brilhando com uma luz azul intensa. Ela estava pronta para voar com ele até a área de mineração, caso fosse necessário. Por um momento, Roland esqueceu o perigo e focou apenas em Tilly. Diferente de Relâmpago, que confiava nele completamente, Tilly ainda não o reconhecia de verdade como irmão. Ela era inteligente demais para ser enganada. Ela o chamava de irmão apenas para manter boa convivência.
Na verdade, ainda existia uma barreira invisível entre eles, e por causa disso, Cinzas sempre demonstrava certo cuidado ao falar com ele. Roland não conseguia explicar a Tilly que o antigo príncipe Roland havia feito com ela no palácio não tinha qualquer relação com ele. Por isso, ele havia mentido e nunca esperou muito dela. Porém agora, sentia um alívio inesperado. Roland percebeu que já havia conquistado a confiança dela como aliado, mesmo que ela ainda tivesse dúvidas sobre sua verdadeira identidade. Tilly disse, com urgência, sim, este lugar fica muito perto da muralha da fronteira. Vossa Majestade, saia daqui o quanto antes. Vozes começaram a se misturar. Guardas, onde estão os guardas? Rápido, abram caminho para Sua Majestade. Os funcionários também se recuperaram do choque e começaram a gritar, aumentando o caos junto com o som do alarme. O barulho tirou Roland de seus pensamentos. Diante de uma situação tão tensa, ele franziu a testa, talvez os guardas da fronteira tenham avistado demônios? Ele olhou para o oeste, pensando, com Sylvie vigiando, esse alarme não pode ser falso. E o alerta máximo dos guardas da fronteira só pode significar demônios. Mas ouvi dizer que eles deveriam estar enfraquecidos, sem névoa vermelha suficiente, e permanecer adormecidos por um tempo. Será que seus suprimentos chegaram recentemente às ruínas de Taquila? Sylvie observava os inimigos se aproximando rapidamente e sentia as mãos suadas. Não era a primeira vez que via demônios, mas eles ainda a deixavam nervosa. Sylvie murmurou, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bestas demoníacas avançavam em linha reta em direção a Neverwinter. No olho da magia, cada detalhe era visível. Como Aletheia havia dito, nem todas as bestas carregavam um demônio frenético. 2 delas pareciam animais de carga, com grandes protuberâncias ósseas nas costas. Ao ampliar a visão, Sylvie viu a névoa vermelha se agitando dentro dessas estruturas. Esses eram os tanques de névoa para o ataque de longa distância. Sylvie pensou, confusa, por que os demônios estão atacando tão cedo? Eles deveriam estar perto da veia mineral nas ruínas de Taquila, esperando a lua sangrenta. Apesar da surpresa, ela se sentiu aliviada ao ver a resposta rápida dos guardas da fronteira. Eles já tinham removido as capas dos canhões e estavam prontos para o combate. Se os inimigos continuassem naquela direção, estariam ao alcance em 7 ou 8 minutos. Um guarda perguntou, Senhorita Sylvie, precisam saber para qual direção os inimigos estão indo. E se eles entrarem na cidade, em que quarteirões podem chegar? Para transmitir informações rapidamente, Roland havia colocado um protótipo de telefone com fio na muralha. Aquela era a primeira linha telefônica dentro da cidade, além da que ligava Neverwinter ao Forte Cancioneiro. 2 guardas auxiliavam Sylvie, e 2 bruxas da punição divina cuidavam da proteção. Sylvie respondeu, enxugando as mãos, em estrada número 5 ou número 9. Mas eles também podem ir para a praça. Ainda tem pessoas lá. Ela temia que, se as bestas demoníacas invadissem o mercado, as consequências seriam terríveis. Entendido, disse o guarda, repetindo a informação pelo telefone. De repente, Sylvie levantou a voz, espere. Eles estão subindo. O guarda ficou tenso, eles vão voar por cima da muralha? Sylvie respondeu, mas reduziram a velocidade. Os guardas na muralha já devem conseguir vê-los. Antes que ela terminasse, tiros puderam ser ouvidos pelo telefone. Os guardas da muralha eram veteranos do primeiro exército, treinados e experientes. Eles permaneceram calmos, revezando-se para disparar e tentando economizar munição. Mas Sylvie percebeu um problema. Acertar alvos no céu era muito mais difícil do que atirar em bestas no chão. Sem saber a direção exata dos movimentos, os soldados não tinham ângulo certo para atirar. As bestas demoníacas continuavam intactas e já estavam a apenas 150 metros da muralha, e mais de 100 metros acima do solo. Os soldados aumentaram o ritmo dos disparos, mas não acertaram nenhum alvo. Então, as bestas pararam e pairaram no ar. Os braços dos demônios frenéticos começaram a inchar. Sylvie gritou, não! Informem os guardas para recuar da muralha agora. O guarda piscou, confuso, recuar? Era tarde demais. As lanças ósseas foram lançadas. 4 feixes de luz branca caíram sobre a muralha, atingindo os guardas desprotegidos. A muralha construída por Lotus não podia protegê-los de ataques vindos do ar.
Para a surpresa de Sylvie, os demônios não atacaram novamente. Após seus braços murcharem, eles soltaram algumas peles de animais e então se viraram, retornando para o campo de onde vieram. O ataque terminou tão rápido quanto começou. Em poucos instantes, desapareceram no céu. Sylvie evitou olhar para o topo da muralha, pois sabia o que veria. Os guardas atingidos estavam mortos, o sangue formando poças aos seus pés. Nada que os soldados fizessem os traria de volta. As peles lançadas pelos demônios caíram lentamente, revelando-se imagens. Entre elas, a mais marcante mostrava um grande lobo. E assim acabamos a parte 96, quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos, e caso queiram apoiar o canal é só clicar no botão Seja Membro e até o próximo vídeo.